Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha que cara de acabada, gente. Hoje é terça-feira, 3h30 da tarde. Eu estou desde as 7h30 sentada nesse computador, só levantei por 20 minutos para comer alguma coisa e ainda comi em pé, porque eu precisava ficar em pé um pouco, senão ninguém aguenta. E olha a cara de acabada que sobrou para vocês. Conte para mim, ó, não é justo, né? Falar, professora, para todo mundo você fica bonitinha de manhã. Ó, eu estou gravando a aula de sexta-feira, por quê? Hoje é terça. Porque amanhã eu tenho que comparecer no colégio para fazer uma aula de capacitação, para saber usar a ferramenta Zoom, porque agora o Zoom, a escola comprou o direito de uso mensal, vai pagar mensal pelo direito de uso, para que a gente dê mais aulas online para vocês e menos gravadas, o que eu acho ótimo, porque aula online a gente tira dúvida melhor, né? Quinta-feira eu dou aula direto online, das 8 até as 4 da tarde, eu não vou ter tempo de gravar a aula da sexta. Então, o que eu tenho de tempo é somente hoje, por isso que eu estou assim, acabada. Tá bom? Mas tudo bem. Hoje vai ser minha última aulinha, porque amanhã de manhã eu gravo para o 8º e 9º ano e fim de papo. Aí eu acabei as aulas da sexta, tudo bem. Gente linda e maravilhosa. Hoje, sexta-feira, para vocês, é o uso da apostila 4. Quem não foi buscar tem que ir urgentemente buscar a apostila 4, não pode se esquecer. Hoje, vamos começar por ela. Quem não tiver, vai ter que pegar pela etapa digital. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos pegar a minha apostilinha, que eu também estou sem. Vou buscá-la mais tarde. Não, a Sueli vai trazer para mim. Aqui. Qual é a lição que nós começamos com gramática? Significação de palavras. Ou seja, a questão da semântica. Semântica é sentido, significado. Tá bom? Sinônimo, todo mundo sabe. Se não sabe, eu vou explicar de novo. São palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, por exemplo, na tirinha A, para você entender, olha, ele deve ser o diretor, Associação dos Procrastinadores. Procrastinar. Se você não sabe o que é procrastinar, você não entenderá a tirinha. Portanto, gente, é extremamente importante para a compreensão da tira saber o que significa procrastinar. Procrastinar significa ficar de bobeira, não fazer nada, ficar de papo pro ar, tá? E este é a tirinha. Este deve ser o diretor, Associação dos Procrastinadores, ou seja, daqueles que vivem de papo pro ar sem fazer nada, certo? Procrastinar, transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, protrair, né? Não fazer nada, jogar para outro fazer, procrastinar. Este é um dos sentidos de procrastinar, tá bom? O que é antônimo, gente? Antônimos são palavras contrárias, que pegam a oposição da palavra, daquele sentido. Olha como estou bela. A verdade, é verdade, você está maravilhosa. Aí nós temos sinônimos, bela e maravilhosa, tá? Para que aprender sinônimos? Para não repetir expressões na redação dissertativa. Vocês estão aprendendo isso para não utilizar palavras idênticas, usar sinonimias, que é um ponto avaliado nas competências da redação. Antônimo. Antônimos são contrastes, de comprador a vendedor. São palavras de sentidos opostos. Este homem estava morto. Como as novas técnicas da medicina estão conseguindo ressuscitar as vítimas de parada cardíaca. Morrer e ressuscitar, palavras opostas, tá?
Bom, além disso, gente, nós temos as palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que têm o mesmo sentido. Elas são idênticas no som ou na escrita, ou no som e na escrita, mas têm significados diferentes, não são idênticos, tá? Espera aí, gente, deixa eu dar uma... para ver se é alguma coisa importante. Eu preciso dar uma paradinha, gente, tem um recadinho aqui importante de alguém do colégio. Um minutinho que a gente já conversa. Pronto, meus anjos, vamos lá, já resolvi. Continuando a apostila. Pim, tá aqui. Então, homônimos. Homônimos são palavras que elas podem ser idênticas no som e significados diferentes. E aí elas são chamadas de quê? Homônimas, elas são idênticas no som, mas elas têm escritas e significados diferentes. Por exemplo, seção. A seção, ela é homônima, homófona. Por que homófona? Homo significa um, fono, som, um único som. Homônima significa igual. Só que ela é igual no som. Homônima, homófona. Gravem isso. Homônima quer dizer idênticas. Homônima, homófona, idênticas nos sons. Só no som. A escrita é diferente e o significado também. Por exemplo, a palavra seção. Seção, sessão e sessão. Seção, com 2 S's. Seção, com cedilha. E sessão, com C e 2 S's. Todas elas têm o mesmo som. Elas são homófonas. Mas elas têm a escrita diferente e o sentido diferente. Seção, com 2 S's, significa período de tempo. Seção, com cedilha, é um departamento. E seção, com C e 2 S, significa o ato de ceder, de dar, de doar, ceder, seção. A cessão dos bens foram feitas aos pobres. Entenderam? Tá bom? Além das homônimas homófonas, existem as homônimas homógrafas. Homo, grafo, escrita. Uma única escrita, escritas idênticas. Mas elas são escritas idênticas e sentidos diferentes. Tá? Elas são idênticas, homônimas, homógrafas. Elas podem ser homônimas homógrafas e elas podem ser homófonas, ou seja, apenas um som. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Homógrafa heterofônica. Vamos por aí, ó. Nossa, é de enlouquecer. O que é uma homógrafa? Homo é um, sempre. Homo, um. Hétero, mais de um. Homografa, grafia, escrita. Uma única escrita. Mas hétero, vários sons diferentes. Escrita única, som diferente. Por exemplo, colher e colher. Colher. Escreve idêntico a colher. Elas são homógrafas. Só que elas serão heterofônicas, porque elas têm sons diferentes na pronúncia. Colher é som fechado. Colher é som aberto. Colher, instrumento para comer. Colher, verbo. Colher, substantivo, tá? Assim como tem eu apoio e o apoio.
Apoio é verbo, apoio é substantivo, tá? Jogo, do verbo jogar, jogo, substantivo. Entenderam o que é uma homógrafa heterofônica? Homógrafa, uma escrita heterofônica, mais de um som para a mesma escrita. Nós temos as homófonas heterográficas. Homófonas heterográficas. O que é homófona? Homo, um. Fono, som. Um único som, mas com a escrita diferente. Um único som, mas com a escrita diferente. Acender e ascender. Sessão. Sessão é homófona, o mesmo som, mas heterográfica. Elas têm várias escritas, tá? Elas são acender, sem S, SC. O que é acender? Atear fogo. Acendeu a lareira. É com C. Ascender com SC significa subir. Ele ascendeu ao cargo, subiu. Tá? Muito bem. Consertar com C e consertar com S. Consertar com C, harmonizar, colocar na mesma harmonia. Né? Então, músicas, o concerto. Os músicos irão concertar hoje à tarde. Tocarem harmonicamente. Consertar, reparar, emendar. Tá? Cegar, com C. Ficar cego, tornar-se cego. E cegar com S, é cortar. Bem diferente, tá? Apressar com C cedilha, colocar o preço. Tomar o preço, colocar o preço. Apressar com 2 S, acelerar. Nós temos as homófonas, o mesmo som e a mesma escrita, homógrafa. Homófonas, o mesmo som, homógrafas, a mesma escrita, mas sentidos diferentes. Cedo e cedo. Cedo, do verbo ceder, e cedo, advérbio de tempo. Livre, adjetivo, e livre, verbo, do verbo livrar, que eu livre. Presente de subjuntivo, tá? Para, verbo, e para, preposição. Elas são homófonas, homógrafas. E nós temos as parônimas. O que são parônimas? Elas não são iguais, elas são parecidas. Parecidas. Tanto que a gente se confunde muitas vezes se é o ou se é u, se é e ou se é i. Emergir, imergir, emergir, imergir. Área, arear. Na fala, se confunde o som. Área, área. Qual é a área? Qual é a área desse terreno? Parece I, mas é E. Qual é a área? Mas ao falar sai som de I. Isso é parônimo, paronimia, parônimo de parecido, não igual, parecido. Polissemia, poli, muitos, semia, significados. É uma palavra que tem muitos significados. Manga, fruta, manga de camisa, tubo de borracha,
parte, né, do vestuário, tubo de borracha, é uma manga. Mangueira, por isso que vem mangueira. Pena. Pena pode ser punição. A pena, ele sofreu a pena de 3 anos de cadeia. Dó, um dó de alguém, é uma pena. Parte da cabeça, parte da caneta, a pena da caneta. Uma pluma da ave, é a pena. Isso é uma palavra polissêmica, que tem vários sentidos, significados. Semia, significado. Poli, muitos. Depois, que nós temos aqui. Só finalizamos. Olha que beleza. Pessoas lindas e maravilhosas. É essa matéria do significado das palavras. Tá? Significação das palavras. Então, nós temos sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras idênticas no seu significado, elas significam a mesma coisa, mas elas são diferentes, mas têm o mesmo significado. Antônimos são palavras que indicam o contrário, é a oposição entre elas, tá? Depois nós temos os parônimos, que são palavras parecidas no seu som, parecidas, não iguais. Nós temos os homônimos, que são palavras que são que elas são idênticas. Ai, nossa, fugiu a palavra idêntica. Elas são idênticas, ou na maneira de escrever, ou no seu som, tá? E nós temos variações. Quando é som, é homófona. Quando é escrita, é homógrafa. Quando ela tem som igual. Quando ela tem som igual, é homófona. Um som, homófona. Quando ela tem uma escrita igual para tudo, ela é homógrafa. E quando ela tem sons diferentes, é heterofônicas. E quando ela tem grafias diferentes, é heterográficas. É só gravar, gente, o que significam. Homo e hétero. Homo, um, hétero, mais de um. Fona, som, grafa, escrita. Não tem o que errar, tá? E depois nós temos as polissêmicas, que é uma palavra com vários significados. Como é que eu vou saber o significado dela? Através do contexto da oração, tá bom? A polissemia. Vocês vão fazer para casa as páginas 205, 206, 207 a 208, tá? 205 a 208. Elas são super fáceis. Ó, se nós estivéssemos na aula hoje, online, vocês fariam agora comigo. Por isso que a escola está querendo fazer um pouco online. Porque na aula online, além de eu explicar, vocês já fazem alguns exercícios juntos comigo. E aí, o que não dá, leva para casa, entendeu? Para dar uma equalizada. Como, por enquanto, nós estamos fazendo essas aulas gravadas, então, vocês vão fazer hoje, dia 3, para entregar dia 10, tá? São super fáceis, gente. Super, tá? Não tem nada de difícil aqui. Acho que é o melhor eu dividir, né? Porque eu sei que vocês são meio preguiçentos. Então, vocês vão fazer, olha, 305 e 306. Pronto. 305 e 306 para a próxima aula de gramática, que teoricamente será sexta-feira que vem. Certo? Tá bom? E as outras a gente faz depois. É isso, gente. A nossa aula por hoje terminou. Fiquem com Deus. E tem novidades de horário e tem novidades de plataformas. A Lilian já está explicando para vocês sobre o Meet, né? Aliás, sobre o Classroom, como nós faremos, certo? Vai ser unificado. Só as redações que virão para meu e-mail. Beijo. Fiquem com Deus.